Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a essa sessão Mirim virtual da Câmara Municipal de Criciúma. Cumprimento a todos os vereadores mirins e os que nos assistem pelo Facebook do Legislativo. Cumprimento também os vereadores dessa legislatura, agradecendo por essa oportunidade. Havendo quórum regimental e sob proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão Mirim. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da Bíblia. Salmo 54. Deus socorre o perseguido. Ó Deus, salva-me por teu nome. Por teu poder, faça justiça em meu favor. Ó Deus, ouve a minha oração. Presta atenção às palavras da minha boca. Porque os estrangeiros se levantam contra mim, e os agressores perseguem a minha vida. Eles não colocam Deus à sua frente. Deus, porém, é o meu socorro. É o Senhor quem sustenta a minha vida. Que o mal se volte sobre os meus adversários. Por tua verdade, aniquila-os. Espontaneamente te oferecerei sacrifícios. Javé, louvarei o teu nome, porque vós é bom. Pois de todas as angústias me livrou, e os meus olhos viram a derrota dos meus inimigos. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente. Expediente. Indicação número 30 de 2020, de autoria da vereadora Paola Oliveira dos Reis. Indicação número 31 de 2020, de autoria da vereadora Michele Cardoso Fabres. Indicação número 32 de 2020, de autoria da vereadora Nicole Martins Camelo. Indicação número 33 de 2020, de autoria do vereador Christian Rodrigues Rocha. Indicação número 34 de 2020, de autoria da vereadora Beatriz Damin Fieira. Requerimento número 16 de 2020, de autoria do vereador João Vitor Mandelli de Andrade. Requerimento número 17 de 2020, de autoria do vereador Antônio Ferreira Scarce. Requerimento número 18 de 2020, de autoria do vereador Christian Rodrigues Rocha. Na reunião de hoje, conforme foi dirigido no nosso grupo de WhatsApp, teremos a participação da senhora Tati. Lemos que discorrerá sobre cyberbullying, exploração sexual, grooming, fake news. Passo a palavra para a senhora Tati. A senhora tem até 20 minutos para fazer sua exposição e depois abriremos para as perguntas. Vamos lá então, gente. Todos me ouvindo? Uhum. Então, a Fabíola já deve ter apresentado um pouquinho. Meu nome é Tatiana, todos me conhecem como Tati. Eu sou jornalista, sou especialista em marketing digital, trabalho com consultoria de marketing digital já há mais de 7 anos, então eu trabalho bastante envolvida com esse ambiente digital, com essas novas possibilidades, né? E tudo que esse universo proporciona. Então, a gente vai conversar um pouquinho, eu trouxe um pouquinho de dados aqui para vocês e algumas dicas, né, de crimes que acontecem na internet e que, claro, alguns de vocês já devem conhecer bastante coisa, porque hoje a gente já praticamente nasce com o celular na mão, né, isso mudou muito o comportamento. Então, o celular já é uma extensão quase que do nosso corpo, né, a gente não consegue, quase que vai tomar banho e está cuidando do celular, vai dormir e está cuidando do celular. Isso é uma coisa muito séria, porque já existem estudos, né? E o celular, ele causa, sim, dependência. Uma dependência física, uma dependência emocional, psicológica, que se a gente não sabe lidar, a gente pode trazer junto com isso muitos problemas para as nossas vidas, né? Então, assim, eu trouxe alguns dados que eu vou passar para vocês. Por exemplo, a Organização das Nações Unidas, a ONU e da Fundação Telefônica fizeram uma pesquisa, né? E nessa pesquisa, elas relataram que 55% dos jovens latino-americanos já foram vítimas de cyberbullying, tá? Dados do Comitê Gestor da Internet no Brasil apontam que 81,5 milhões de brasileiros, olha só, gente, 81,5 milhões de brasileiros com mais de 10 anos de idade acessam a internet pelo celular. Então, esse número representa 47% de toda a população, é quase a metade, né? Então, por que é importante a gente ter uma noção desses números? Justamente para a gente entender a importância
né, ficar ligado com essa exposição que a gente tem, né, com essa facilidade do ambiente digital. Então, é fato que a gente vai estar o tempo todo conectado, né, mas a gente tem que fazer isso de uma forma inteligente. A gente tem que usar essa conexão de uma forma inteligente, para que a gente não vire escravos, para que a gente não seja mal interpretado, para que a gente não seja vítima, né, de vários crimes que acontecem na internet. Uma pesquisa do TIC Kids Brasil, ela revelou que o celular é o dispositivo preferido dos brasileiros entre 9 e 17 anos. Então, de tudo que existe de dispositivo, né, o celular é a preferência. E para acessar a internet, 44% recorrem ao aparelho móvel mesmo, ao celular, né, do que um computador normal. Os outros 49% intercalam aí entre smartphone e computador. Então, assim, ó, o problema, na verdade, ele está sempre no excesso. Tudo na vida é uma questão de equilíbrio. E o uso do celular e da tecnologia também. Então, é assim, ó, assim como uma droga, as notificações de mensagem e as atualizações de status ali nas nossas redes sociais, elas mexem com o nosso sistema cerebral, sim. Porque o nosso cérebro trabalha focado num sistema de recompensa. Então, as descargas que a gente recebe do neurotransmissor que chama dopamina, que dá essa sensação de prazer, né, elas causam esse efeito imediato, tá? De prazer, de satisfação. E isso está vinculado ao nosso uso das redes sociais. A gente fica ali buscando por like, por curtida, por aceitação, e por isso vicia, porque eu vou dependendo daquilo ali, e vou calçando a minha felicidade ou não naquilo ali. Se a pessoa me aceitou, se a pessoa gostou de mim, se eu estou agradando. E isso vai criando um ciclo vicioso, né? Torna-se um hábito, dos quais, assim, muitas jovens, infelizmente, gente, estão sendo prejudicados, se deixando levar por isso. Então, eu estou trazendo alguns dados, assim, para vocês, porque a gente vê muito isso acontecer. É importante vocês terem diálogo em casa, porque o uso não se discute mais, né? Como eu falei, já faz parte. Mas a gente tem que estar ligado para essas coisas. Então, eu vou falar um pouquinho aqui de os 5 principais riscos, né, para jovens na internet. Na verdade, todos estão expostos a isso, tá? Mas vocês têm que ter um cuidado em dobro, porque são alvos de outros tipos de maldade, de pessoas que buscam mesmo pessoas mais novas para isso. Então, primeiro seria a questão do abuso sexual de crianças e adolescentes na internet. Então, gente, essa ameaça, ela se refere a todas as formas de abuso sexual facilitadas pela tecnologia da informação e divulgação, tá? Através da mídia online, onde a exploração, o assédio, o abuso sexual, eles ocorrem cada vez mais. Então, cada vez mais jovens e crianças estão sendo vítimas desse tipo de abuso. O cyberbullying, que a gente chama cyberbullying, é o assédio virtual, tá? Então, nesse cyberbullying, é a forma de assédio e agressão que ocorre entre os pares, né? Tomando como meio essas novas tecnologias, com a intenção de propagar mensagens ou imagens cruéis para que sejam vistas por mais pessoas. Então, a rápida propagação e a sua permanência na internet, ela aumentam a agressão contra a vítima. Segundo dados da ONU também, tá? Da ONU, tá, gente? 55% dos jovens latino-americanos já foram vítimas de cyberbullying. Acho que até já dei esse dado para vocês, né? A exploração sexual de crianças e adolescentes na internet. Isso inclui todos os atos de natureza sexual cometidos contra criança ou adolescente, através do uso da internet como meio de explorar sexualmente. Né, o uso da tecnologia, imagem, materiais que documentam a exploração sexual com a intenção de produzir, de disseminar, de comprar, vender, tudo isso caracteriza por exploração sexual, tá? A exposição de conteúdos inapropriados. Então, isso refere-se ao acesso ou exposição de crianças e adolescentes, tá? Intencionalmente ou acidentalmente, a conteúdos violentos,
de natureza sexual ou que gerem ódio, sendo prejudicial também ao desenvolvimento, né, de crianças e de jovens. Então, todo tipo de conteúdo, a gente gera conteúdo o tempo todo na internet, o tempo todo. Nós deixamos rastros na nossa navegação. Tudo que a gente faz, existe uma coisa que chama rastro digital. Qualquer pesquisa que eu faça na internet, para qualquer página que eu vá, tudo isso eu deixo rastros digitais. Hoje as empresas, inclusive, existe forma de entender por onde as pessoas passaram antes de chegar na compra dela. Existem mecanismos para isso. Então, tem aquela história de... a gente sabe, o Google sabe tudo que a gente fez no verão passado. É verdade, tá? Hoje, qualquer empresa pode... A gente gera dados o tempo todo de tudo que a gente faz na internet e as empresas, sim, podem rastrear e entender o nosso comportamento. Existem vários estudos, né? E até empresas usam muito o marketing para isso, para chegar no consumidor que teve um comportamento, que foi naquela página. E isso até vocês podem entender, por exemplo, se vocês, vamos supor, talvez muitos de vocês aqui já entraram, de repente, no Google e foram lá e pesquisaram tênis Nike para corrida, ou enfim, estou dando um exemplo aqui de um tênis. Daqui a pouco entrou no Instagram, veio um anúncio daquele tênis. Daqui a pouco foi no Facebook, veio um anúncio. Por quê? Porque a gente gera dados e a gente está dando tudo que a gente faz no ambiente digital também, a gente deixa rastros. E existem formas de empresas de tecnologia rastrearem, saber esse nosso comportamento. E aí, da mesma forma que pode se usar para o bem, pode se usar para o mal. Então, hackers, pessoas mal intencionadas, utilizam essas informações também para fazer chantagem, para usar uma foto de uma menina que está mais sensual. Ele pode mudar aquela foto, editar e fazer ela ficar mais apelativa sexualmente, pode usar para chantagem, existe uma série de coisas que pode ser feito, tá, gente? Por isso, muito cuidado. Tem um crime que chama-se grooming, tá? Escreve G-R-O-O-M-I-N-G, grooming. O grooming refere-se a estratégias, tá, que um adulto realiza para ganhar confiança de uma criança ou adolescente usando a internet, com o propósito principal de fazer essa exploração, o abuso sexual, tá? Então, assim, o grooming, ele é sempre realizado por um adulto. E existem dois tipos de grooming. O primeiro é quando não tem uma fase anterior de relacionamento e geração de confiança, e aí o assediador consegue obter fotos ou vídeos sexuais da criança para extorquir mesmo, né? E a segunda é quando há uma fase anterior, né? E o assediador, ele procura gerar confiança, fazendo com esse jovem, né, esse adolescente, entregue o material sexual a fim de torná-lo daí alvo de chantagens, né? E o assediador, ele geralmente, ele finge ser uma criança, ou ele finge ser um jovem, ele finge ser a idade daquele jovem que ele está falando. Por quê? Para ganhar confiança, para manipular na conversa, para conseguir aquilo que ele quer. Então, a partir do momento que tu vai ficando íntimo da pessoa, tu já te sente confortável para, vou mandar uma foto. Vou mandar uma foto assim, vou mandar uma foto assado. E isso é muito, muito, muito sério. Porque a partir dali, a partir do momento que tu compartilhou uma foto mais íntima, isso tudo faz a exposição de vocês se tornarem um risco, porque quem está do outro lado pode ser uma pessoa totalmente diferente da pessoa que vocês estão imaginando. Às vezes, como eles fingem, né, ter inclusive a mesma idade. Então, isso é muito, muito sério, assim. Então, tem algumas dicas, né? A gente tem que sempre cuidar, primeiro, o que a gente compartilha na internet com os nossos amigos. Então, e às vezes não, eu só mandei para aquela minha amiga, minha melhor amiga, mandei uma foto minha sem roupa, porque eu queria mostrar que eu tinha engordado ou emagrecido. Gente, ok, aquela sua amiga, ela não vai ter intenção de prejudicar, mas o celular dela, ela pode daqui a pouco esquecer dentro de um ônibus.
ela pode deixar, saiu de uma loja, deixar dentro da loja. A gente não sabe o que pode acontecer, porque o celular está sempre junto, eu posso esquecer, eu posso perder, e outra pessoa pode pegar, e outra pessoa pode ter acesso a isso. Então, assim, não é nem assim, eu confio naquela pessoa para mandar uma foto íntima minha. Ok, mas se aquela pessoa perder telefone, daqui a pouco acontecer outras coisas, aí não tem mais o que fazer, né? Então, assim, esse cuidado é muito importante, tá? Porque, claro, eu ressaltei aqui os crimes, falei sobre as pessoas mal intencionadas, mas a gente não pode esquecer disso. Às vezes, eu tô falando com a minha melhor amiga, eu tô mandando pro meu namorado, mas existe essa chance dessa pessoa perder celular, outro pegar celular, passar para outro, isso existe, né? Então, a gente não tem esse controle. Uma coisa que a gente tem que lembrar também é que a gente divulgou, botou online, divulgou nas redes sociais, dá até para excluir e se arrepender, mas depois que alguém bater o print, não se apaga nunca mais, né? Então tem um print aí que não dá para deixar passar, né? Então isso aí a gente tem que pensar nisso também, né? O que mais que eu posso dizer aqui para vocês? Então, sempre é legal evitar, né, de novo, essa exposição, de botar imagens muito provocativas, com pouca roupa, ou sensual, porque tem essas pessoas mal intencionadas que podem distorcer, inclusive distorcer as imagens através de edição, tá? E usar isso... Oi? Dá uma palavrinha aqui para acrescentar. Uhum. O que tu achas? Tu já deu umas dicas do perigo, né? Sim. E as crianças que já estão envolvidas, já estão sendo chantageadas, o que elas podem fazer? Já aqui um vereador que já passou por isso. O que eles podem fazer? Porque às vezes a criança fica para ela e aquilo ali vai ficando deprimida, vai ficando doente e não consegue resolver sozinha a situação, né? Então, assim, o que essa criança pode fazer? Porque tu já falou dos perigos. E agora, o que esses vereadores podem fazer? Ou se eles souberem de um colega que está passando por isso lá na escola deles, o que eles podem fazer para ajudar? Fabiola, é sempre a orientação de um adulto, tá? Sempre. Tem que ter diálogo. Em casa é importante ter diálogo. Mas eu não tenho muita abertura com meus pais. Mas chega um momento que assim, os nossos pais são os nossos melhores amigos que a gente pode contar dentro da nossa casa. E assim, a gente pode cometer erros, porque faz parte da nossa natureza. Mas num momento como esse, orientação e denúncia. É bem importante denúncia também, né? Hoje, ainda esses crimes ainda são mais difíceis, às vezes, de até chegar, de rastrear, mas às vezes numa denúncia, tipo, comigo foi uma coisa meio leve, recebi a chantagem, e ok, mas essa pessoa que está fazendo isso, daqui a pouco ela pode chegar numa criança de 8 anos, de 5 anos, e isso pode acontecer coisas muito piores. E quando eu denuncio, eu dou a oportunidade dessa pessoa ser pega, ou dela ser encontrada, e até evitar crimes piores, né? Então, isso é muito importante, a conversa, a orientação de adulto e denúncia, porque existem vários tipos de chantagem. Conversar primeiro com os pais e, na ausência deles, de repente, conversar com os professores, com o adulto, né? Um parente, exatamente, uma pessoa de confiança, pedir ajuda. Sim, com certeza. Quando algum colega também que passando por essa situação, vocês também devem fazer o mesmo, sugerir para eles que conversem com o adulto. Exatamente. Outra coisa, Paty, que eu gostaria que tu conversasse um pouquinho, porque não é só com meninas esse problema de assédio, né? É com meninos também, né? Muito, muito. Meninos e assim, existe de tudo. Então, homens se passando por jovens da mesma idade, mulheres mentindo, sabe, homens mentindo que são mulheres, mas são homens. Existe, gente, tudo é possível, porque não tem como saber exatamente a pessoa que está do outro lado, e por mais íntimo, e mais legal e descolada, e nossa, me identifiquei com essa pessoa, pode ser muito fake.
Então, pode vir de tudo e de todos os lados. E eles usam, e quem faz isso, quem comete esse tipo de crime, eles têm perfil psicológico dos jovens que eles vão abordar, eles sabem dos gostos. E o que acontece? Como a gente tem uma vida, em virtude da tecnologia, nossa vida é muito exposta. Eu tô lá numa festa com uma amiga, eu tô não sei aonde, eu tô na praia. É muito fácil para stalkear, né? Vocês conhecem essa palavra stalkear, né? Eu ficar stalkeando é ficar olhando ali tudo que a pessoa faz, ficar perseguindo ela, vendo. É muito fácil de eu pegar qualquer perfil de vocês hoje, por exemplo. Deixa eu pegar aqui, tô vendo a Juliana, ó. A Juliana tá ali no vídeo, já tô vendo o nome dela. A gente nunca se viu. Juliana Mendes Carvalho, olha só. Eu já tenho o nome completo. Aí eu posso ir lá e começar a procurar ela nas redes sociais. Aí eu começo, eu já tive um contato, já vi ela aqui, vou lá, olho nas redes sociais, peço para seguir daqui. Aí eu começo a ver que ela foi lá naquele lugar, que ela gosta de praia. Quando eu me aproximo dela, eu já vou ter assim um perfil dela. Juliana, que legal, eu sou assim, adoro isso, adoro aquilo. E aí eu começo a me aproximar. E é uma estratégia que eles usam. E aí tu vai achando legal, e que tem afinidade. Então, hoje é muito fácil de ter esses dados, né? De ficar... E também, assim, tem as câmeras em tudo quanto é lugar. Filma o quarto, filma a sala, conta se estão sozinhos em casa, se não estão. Tem que cuidar um pouco dessa parte da privacidade também, né? E o outro ponto é o bullying, né? Também, assim, as fake news, meninas e meninos que têm uma rusga na escola, começam a inventar e colocar coisas. Isso aí eles também vão responder hoje em dia, né? Criminalmente. Sim, é muito sério. O Brasil hoje tem mais de 4 milhões de casos de fake news registrados no segundo trimestre, tá? Então, assim, o fake news é uma coisa muito séria que entra nisso tudo e que tem gerado muita coisa ruim para quem é exposto, para quem não entende, para quem acha que aquilo é verdade e acredita. Então, assim, entrando já, né, Fabiola, nessa questão de fake news, tem uma pesquisa que foi feita pela Iceberg Digital, é um estudo que foi desenvolvido pela Kaspersky, né, uma empresa, olha só, uma empresa global de cibersegurança, tá, que fez uma pesquisa com a Corpa na América Latina. Eles identificaram nessa pesquisa que 62% dos brasileiros, isso é mais que a metade da população, não consegue reconhecer uma notícia falsa. Então, imagina que tudo isso, 62% dos brasileiros não conseguem reconhecer uma notícia falsa. Aí, para piorar, passa adiante. Não bastasse. Não consegue. E também, assim, falar mal da amiga, do amigo, injúria, difamação, também é crime, né, contra a moral. Também tem que tomar cuidado. Hoje são crianças, não respondem, que são menores de 12 anos, mas os pais podem se incomodar. E daqui a pouco vão ser adultos que vão se incomodar com isso, né, com esses atos. Gente, eu quero deixar aberto para vocês, se vocês querem fazer algumas perguntas para a Tati. Alguém tem alguma dúvida? Ou tem algum caso que queira contar, queira compartilhar? Ninguém quer falar? Eu queria falar. Tem muitos jogos onde tu consegue conversar pelo chat ou por voz. E muitos, assim... Algumas pessoas perguntam endereço ou nome completo. Até que tipo de informação a gente pode dar para qualquer pessoa? Nossa. Antônio, né? O Antônio, isso é bem... assim, quando tu começa a dar informação, é aquilo que eu falei. Tu tá abrindo a tua vida para qualquer pessoa do outro lado para poder usar de qualquer forma. Então, assim, jogos, o ideal é tu ter um nickname ali, um apelido, alguma coisa que tu não precise se identificar de nenhuma forma, te expor dessa maneira, de botar telefone, endereço para contato, essas coisas, sabe? Tem que evitar, essa exposição tem que evitar. O quanto mais vocês puderem evitar, melhor.
Porque ele tocou bem numa questão, assim, jogos, né? A maioria dos jovens gostam disso, né? Todo mundo gosta de jogar, de estar online. Então, assim, vamos pensar com uma cabeça de uma pessoa que está disposta, né, a cometer um crime desse. Onde é que ela vai procurar? Né? Para pessoas, para vulneráveis, para cometer esse tipo de crime ou para conseguir alguma coisa. Jogos. Então, de novo, essas pessoas que têm essa maldade, elas estão prontas para fazer isso, né? Elas usam de dados e elas usam de comportamento. Então, elas entendem o comportamento para ir no lugar onde elas sabem que vão encontrar e onde vão ter mais chance de conseguir o que elas querem. Então, Mas alguma dúvida, gente? Estão tudo com cara de assustado, tá? Eu acho que não os vereadores. Não, eu acho que, assim, quanto mais a pessoa passa os dados, mais chance ela tem de se expor, mais como é que fala? Situações para a pessoa conseguir usar, fazer uma chantagem, uma coisa assim. Isso, exatamente. Eu queria relatar uma coisa. Oi? Eu queria relatar uma coisa, pode, não? Pode. Quem é que tá falando? Deixa eu ver. É o que tá no nome Arte Final. Arte Final. Como é que é o seu nome? João Vitor Mandelli de Andrade. Ah, tá. Diz, João Vitor, pode falar. O meu amigo, antes da pandemia, a gente estava jogando bola e ele me disse que uma vez ele estava jogando um jogo que o cara ele ficou brigando com ele, daí o meu amigo ele começou a brigar com ele também, e o outro disse que o outro ele ameaçou ele de ir na casa dele e pegar ele no trabalho. Gente, é muito sério. É muito sério. E assim, às vezes a gente pensa assim, isso é coisa de filme, não. É perto, acontece todos os dias, tá, gente? Acontece todos os dias. Então, assim, vocês têm que ter bastante consciência disso, vocês têm que ter maturidade com relação a isso, ser responsáveis, é a imagem de vocês, é o que vocês são, então, é a vida de vocês. Então, tem que tomar muito cuidado, porque isso existe, isso acontece, é muito sério. O João acabou de falar uma coisa que aconteceu com o amigo dele, mas, assim, isso acontece o tempo todo, tá? O tempo todo. Gente, ó, vocês, como os vereadores, vocês têm uma liderança, vocês foram escolhidos nas escolas de vocês. Então, vocês têm uma responsabilidade de passar o que vocês estão aprendendo hoje para os colegas de vocês, porque vocês são os representantes deles, né? A gente não pode colocar todas as crianças da escola aqui no Meet para escutar a Tati, mas vocês estão aqui, vão passando para frente essas informações, certo? Mais alguma pergunta, Paola? Quer falar alguma coisa? A Paola vai falar, ó. Paola primeiro. Sim. Boa tarde. Boa tarde. Então, tem esses aplicativos aí, tipo TikTok, V-Status, esses aplicativos que tu consegue baixar vídeo e quando tu baixa, eles pedem uma permissão para acessar a multimídia do teu celular. Se permitir, tem algum perigo, assim, deles stalkear ou roubar algum dado que a gente tenha no celular, alguma coisa do tipo? Paola, assim, ó, é Paola, né? Isso. Tá. Assim, ó, existem muitos aplicativos que pedem essa autorização. E para esses casos, os aplicativos precisam, porque, por exemplo, o TikTok, eles trabalham com vídeo com imagem. Então, tu tem que autorizar para poder usar a tua própria câmera do celular para gravar vídeo, para botar foto do teu perfil. Então, assim, faz parte. Até um certo ponto, dá para ir. E tem se trabalhado cada vez mais para essa proteção de dados, tá? Então, assim, dos aplicativos que tu vai participar, que tu quer ter, que tu vai usar, tu vais dar autorização, ok. Mas sempre procurar usar de uma forma responsável, né? Então, vê o tipo de foto que tu vai botar, se não está usando aplicativo que vocês não estejam usando, pode desinstalar,
Mas o problema maior não vai estar no acesso de aplicativos, porque muitos desses, para tu usar, né? Hoje tem aplicativo de banco, aplicativo de gestão de contas financeiras, aplicativo para tudo, de foto, né? Então, eles precisam desse acesso para poder, senão tu não consegue, às vezes, nem usar o aplicativo, tá? Mas o risco sempre existe, não quer dizer que esses aplicativos usam isso para fazer isso, claro que não, mas é sempre bom a gente ter cuidado, né, pé atrás, para poder usar isso com responsabilidade. A B? Pode falar, B. Sobre o caso que o João falou, se é uma pessoa assim que ela sabe como usar uma internet ou sabe, um conhecimento maior, ela consegue ter acesso à tua localização, onde tu tá, tipo, qual aparelho tu tá usando, porque quando tu se conecta, tipo, via Wi-Fi, direto já cai tua localização, teu servidor, tudo já vai junto, entendeu? Tudo. São os rastros digitais. Esses são os rastros digitais. Então, é um nível assim, ó, vamos supor, vou dar um exemplo aqui do marketing, tá? A gente vai fazer uma campanha de marketing. Hoje, pelo Facebook, eu vou segmentar a audiência que eu quero mandar essa propaganda. Eu consigo dizer até para ele que eu quero pessoas de 10 a 13 anos, que moram em Criciúma, que gostem de jogar e que tenham um aparelho, um tablet. Eu consigo dizer isso e o Facebook vai entregar justamente para essas pessoas. Então, tudo a gente sabe. Tudo, gente. Tudo é rastreável, tá? O João quer fazer uma pergunta, João? Eu queria relatar mais uma coisa. Esqueci agora. Depois eu esqueci. Eu posso... Deixa os outros falar que... Tá, então pensa um pouquinho. Tem mais 2 ali. Pode falar. Quem é que vai falar agora? Pode falar. Posso falar? Posso falar? Eu vou Falar alto e declarar. Eu vou dizer aqui, o TikTok, mesmo assim, eu tenho uma coisa que eu sei dele. Ele era lá da China, tanto que ele foi bloqueado dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, uma empresa comprou o TikTok e ela ia fazer um aplicativo, mas ela comprou o TikTok e uniu as funções dos dois. Por isso que agora o TikTok não é mais da China. Tanto que quando eu acho que uma pessoa lá dos Estados Unidos, ela bloqueou os aplicativos chineses. Então, como o TikTok era realmente chinês, criado na China, o TikTok, eles bloquearam o TikTok lá nos Estados Unidos. Não pode ter mais TikTok. É isso. Então, aproveitando ali, né, a deixa que ele falou lá do TikTok e tudo mais, que ele disse que o Brasil comprou, uma empresa do Brasil, o TikTok ele ainda oferece risco, assim, de coletar algum dado que não tem que coletar, ou alguma coisa do tipo? Tem perigo em usar ele ainda? Olha, gente, é aquilo que eu falei, depende do tipo de dados que vocês vão dar, tá? Porque qualquer coisa que vocês fizerem hoje em qualquer aplicativo, é possível entender tudo de vocês, até o aparelho que vocês estão usando, entendeu? Se é um celular, se é um computador, a gente consegue ver o IP do computador que está sendo usado. Então, os hackers usam isso. Eu já tive a minha conta do Facebook hackeada. Entrou uma pessoa no meu Facebook e ele me chantageou ali, dizendo que ele tinha entrado ele roubou a conta de outra pessoa e entrou na minha e começou a me chantagear que ele tinha o meu WhatsApp e que ele ia acessar minhas imagens de foto e tudo, e aí ele começou a me ameaçar. Eu disse, olha, aí eu falei assim, estou te denunciando agora, pode fazer o que tu quiser e revelar o que tu quiseres. E aí o próprio Facebook tem uma denúncia disso, eu mandei a denúncia para o Facebook e aí ele respondeu, sabe o que ele disse para mim? Ele disse assim, pode me denunciar, porque esse perfil não é meu, eu hackeei esse perfil. Olha só, entendeu? Eu estava denunciando um perfil, mas não era nem dele, ele usou de outra pessoa, sabe?
Então, claro, eu denunciei para o Facebook bloqueou, mas olha só o grau, eles usam um outro para que tu acha que, às vezes, tu está denunciando, mas nem é aquele, né? Então... Tem mais uma pergunta. O João lembrou que ia falar? Vamos fazer mais 3 perguntinhas, bem rapidinho, tá? Porque a gente tem o tempo. Vamos lá, a Nicole, que não perguntou ainda, depois o João e depois o Antônio. Na verdade, não é uma pergunta, mas, por exemplo, ali no Instagram, muitas vezes várias pessoas editam fotos do corpo para ficar mais bonito e postam nele. E daí também muitas pessoas acabam até se sentindo meio deprimidas por causa disso. E, bem, em questão disso, dá para saber que em todas essas redes sociais, um monte de pessoas têm todas essas técnicas aí, sabem editar bem as fotos. Então, dá muito bem para pegar uma foto, tipo, de alguém ali e editar de alguma maneira que possa ofender a pessoa. Uhum, com certeza, com certeza. Muita coisa editada, muita coisa fake, tudo isso tem... o digital, gente, permite, assim, o uso de informação. Quando eu falo informação, é imagem também, tá? Não é só texto, é vídeo, é texto, imagem, tudo é possível ser manipulado. Tudo, 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 tudo. Pode falar, João. Fala, João. Eu tenho uma pergunta. Quando a gente está lá jogando, por exemplo, a pessoa lá que está mal influenciada, se ela quiser, ela pode ir lá e pegar, tipo, endereço, país, cidade que a gente gosta, tudo isso? Ou ela só pode pegar outras coisas? João, assim, ó, não é todo mundo que tem o conhecimento para hackear a informação, tá? Porque tem um certo nível de informação que tem que ser hacker, mas um hacker consegue fazer qualquer coisa, como eu te falei, ele consegue descobrir o endereço de IP do teu computador. Como é que a polícia, por exemplo, chega num criminoso que estava praticando pedofilia pela internet? Ela vai deixando rastros, e eles conseguem chegar até o IP, o computador dessa pessoa, e eles conseguem o endereço, e eles vão lá e chegam na casa da pessoa, e aí encontram o material, né, o computador, e aí faz toda aquela apreensão, né? Então, assim, não é porque eu estou jogando que eu vou conseguir descobrir tudo isso, certo? Mas um hacker, ele tem condição de fazer isso. Ele consegue entrar, ele consegue invadir o teu IP, ele consegue falar como se fosse no teu nome, um hacker consegue. Ô, Tati, tu conseguiu tirar o medo deles, todo mundo quer falar agora, ó. Ai, adoro! Tá, mas assim, ó, vamos para uma última pergunta, depois se um dia vocês tiverem muitas dúvidas, daí a gente convida a Tati para vir de novo, porque a Tati eu venho tá, de novo. Antônio, então, a última pergunta tua. E depois... Tem muitos jogos que estão proporcionando um chat de voz para ajudar na comunicação e para vencer o jogo. Muitas dessas pessoas, assim, quando estão jogando, falam muitas coisas feias e palavrões. É seguro, assim, a gente que ainda é criança, usar esses aplicativos, mesmo tendo a classificação indicada de 10, 12 anos? Seguro não é, tá, Antônio? Como eu falei, pode ter gente, a classificação é 10, 12, certo? Vai ter gente de 10, 12 e vai ter gente que não tem 10, 12. Vai ter gente que vai ter mais ou vai mais, e vai ter gente ali fingindo que tá ali por outros motivos, que não o de se divertir e de jogar com vocês. Então... a linguagem nem se fala, né? Esse tipo de linguagem é ruim, porque não agrega, né? Não é uma coisa que vai trazer coisas boas para a vida da gente. Eu acho assim, ó, o que eu diria para vocês, no papel que vocês têm hoje de serem vereadores mirins, vocês têm um papel muito importante porque vocês são referências. Eu acredito que as crianças, os colegas de vocês, olhem vocês com olhos de admiração e de referência. Poxa, que legal!
Então, vocês têm que aproveitar isso para disseminar coisas boas e para que eles possam se espelhar. Isso vai na postura, vai nas atitudes, e tudo assim na vida, gente, seja digital ou offline, a gente tem que buscar o equilíbrio, assim. Então, ok, eu gosto de jogar, né, o Antônio, o João falou bastante ali de jogos, é muito legal, mas procurem não botar toda a carga do tempo de vocês nisso. Então, intercalem, sabe, passem menos tempo jogando, para ter um pouco desse equilíbrio, porque esse excesso também, às vezes, a gente perde um pouco vai ficando tão natural que a gente perde o olhar crítico, sabe? De, às vezes, entender que alguém pode estar ali, não buscando diversão, um jogo, mas buscando outras coisas. Então, esse cuidado é bem importante. É bom ouvir a Tati, né? Tati, querida, adoramos a tua participação. Muito obrigada. Eu sei que se eu deixar o tempo livre, a gente vai até a noite conversando. Eu vou falando também, né? E você também tem informações, né? Tinha coisa ali que você está falando que eu nem sabia que existia. Ai, gente, tem muita coisa. Eu tento condensar, né, resumir, e claro, que a gente pode fazer em outro dia, talvez. Eu vejo que eles estão muito interessados, assim, em aplicativos, jogos. Talvez a gente direcionar um só para isso, e fazer uma conversa também em cima, sabe, mais direcionada, enfim, a gente pode marcar, não tem problema. Vocês querem, gente, fazer assim? Um outro dia ela volta para falar sobre esses jogos, esses aplicativos? Tá, então vamos combinar. Tá bom, Tati? Tá. Tati, fiquem à vontade, dou um minutinho para dar um tchauzinho para eles. Tá bom. Obrigada, querida, tu arrasa sempre. Ai, obrigada. Ó, eu adorei conversar com vocês, gente, adorei. Eu falei ali com vocês, devem ser referências para os colegas de vocês, porque para mim vocês já são, tá? O fato de vocês estar buscando isso, de estar onde vocês estão, já significa que vocês querem fazer a diferença. E a gente precisa de muito, muito, muito disso, tá? Então, assim, espalhem isso, influenciem por lado bem os colegas de vocês, porque a gente tem aí um Brasil maravilhoso para construir e fazer ser melhor, a gente tem tudo para isso, tá? E eu deixo o convite aqui, quando vocês quiserem, é só me chamar que eu tô aqui, tá, gente? Obrigada. Obrigada, Tati. Beijo. Beijo. Tchau, querida. Tchau. Pode continuar agora a nossa sessão. Tá bom. Passamos agora para o horário político. Com a palavra, a vereadora mirim, Isadora Gonçalves de Souza, da Escola José Coutinho Portela, que dispõe de 3 minutos e meio. Aqueles que tu vê que já não estão aqui, tu não precisa nem chamar. Tá, beleza. Só deixa eu arrumar aqui um negócio. Tá. Com a palavra, a vereadora mirim, Paola Oliveira dos Rios, da Escola Padre Paulo Petruzetti, que dispõe de 3 minutos e meio. Boa tarde a todos presentes nessa sessão online, assistem a todos também que, né? O meu nome é Paola e eu vou falar aqui de uma coisa que está acontecendo bem frequente, né? Frequentemente, que são as fiscalizações em bares, em loja, mercado e vários outros serviços, né, que são de movimentação. E são justamente, né, nessas fiscalizações que muitas vezes são descobertas pessoas que estão andando... Fecha o microfone que está atrapalhando. Que estão andando sem máscara, não estão respeitando o isolamento, não estão respeitando nem o distanciamento, né, social entre as pessoas. E só que não, essas fiscalizações acontecem em lugares assim mais movimentados, né? Só que tem empresas privadas, empresas fechadas que não recebem essas fiscalizações, a maior parte das empresas, né? E essa fiscalização só acontece nesse tipo de empresa se alguém denunciar. Só que é claro que os funcionários das empresas, né, não vão denunciar porque eles correm o grande risco de ser demitidos. E nessas empresas, muitas vezes, tem funcionários que são diagnosticados com a Covid-19 e só são afastados, né? Vão para casa, ficam em isolamento, mas mesmo assim, tem empresas que às vezes as pessoas têm que ficar aglomeradas por conta do espaço pequeno,
não tem uma higienização correta. E temos também o exemplo também das fábricas, que muitas vezes são fechadas sem nenhuma circulação de ar, aumentando, assim, o risco do contágio do coronavírus, né? Obrigada. Tava só tirando do mudo. Aqui. Com a palavra, a vereadora mirim, Ana Júlia Mendes Carvalho, da Escola Professor Francisco Skrabski, que dispõe de 3 minutos e meio. Boa tarde a todos os vereadores mirins presentes. O ciberbullying cresce a cada dia. Só no Brasil, cerca de 42 milhões de pessoas são afetadas por essa violação, levando o país ao primeiro lugar no cenário de ciberbullying. Segundo a Norte, provedora global de soluções de segurança cibernética. Em 2016, o Brasil perdeu 10,3 milhões com essa prática na internet, e que apenas 44% da população confia em sua capacidade de manter as informações pessoais seguras. O ciberbullying pode levar a vítima ao isolamento, depressão e até suicídio. 5 dicas para evitar são: não passe sua senha para os outros, seja cuidadoso com as amizades virtuais, ele ou ela pediu alguma foto sua, avalie antes de mandar, não abra link suspeito e tente evitar exposição. Muito obrigada pela sua atenção e espero que todos fiquem bem. Passo a palavra para o secretário. Com a palavra, a vereadora mirim Beatriz Damin Vieira, do Colégio SATIC, que dispõe de 3 minutos e meio. Bom, hoje eu vim falar sobre quais são os benefícios, né, e sobre também da arborização urbana. Bom, esse foi o assunto da minha indicação para essa sessão. E o que seria a arborização urbana? Bom, ela significa toda a vegetação que está dentro da área urbana, que pode ser natural ou não, mas na maioria dos casos não é, né? Ou depende, a não ser que seja uma árvore ou uma planta muito antiga. Bom, ela traz muitos e inúmeros benefícios. O ecológico seria melhorar o clima, já que as árvores podem interferir na ação dos ventos, mudar a umidade, né, no caso, aumentar, refrescar o ar, e também elas amenizam a poluição atmosférica, trazendo uma maior qualidade para o ar, assim, das cidades, que já é um pouco mais poluído por conta dos carros, das indústrias, etc., né? E o estético, que ele traz mais cores para o ambiente urbano, traz mais elementos naturais e orgânicos também, né? Isso também é um benefício ecológico também, claro. O econômico é que, mesmo não sendo tão importante, já que isso a gente faz mais pela qualidade de vida, ele também ajuda a valorizar os imóveis que ficam próximos e faz sombra também, né, para quem está perto. E o vento, geralmente no verão, que é mais calor, ele pode refrescar mais lugares e diminuir o consumo de energia, daí para não ter que ter ventilador, ar-condicionado e etc. E um que é bem importante também, que quando a gente para pensar, a gente não lembra, ele também pode ajudar no benefício educacional, já que com essa introdução, algumas crianças não têm muito acesso, porque moram em zonas urbanas muito cheias. Com a arborização urbana, podia ter uma educação ambiental, conhecer mais sobre a natureza, o mundo que convive, meio ambiente, reciclagem, para entender mesmo como funcionam as coisas. E é isso, espero que tenha esclarecido algumas dúvidas. E é isso. Legal, é bem importante esse assunto, né, Bia? Porque eles estão falando bastante agora das queimadas nessa época, né? Bem atual o teu assunto. Vamos continuar? Devolvo a palavra ao presidente. Com a palavra, o vereador mirim Miguel Ferreira Damasio, do Colégio Nesc, que dispõe de 3 minutos e meio. Acho que está ausente. É ausente. Com a palavra, a vereadora mirim Nicole Martins Camilo, da Escola Municipal José Rosso, que dispõe de 3 minutos e meio. Olá a todos. Primeiramente, gostaria de cumprimentar aos meus colegas vereadores mirins, a nossa mesa e a quem está nos assistindo pelo YouTube. É um prazer tê-los aqui conosco. E hoje eu gostaria de falar sobre um assunto bem delicado que vem aumentando nessa pandemia, pois com o isolamento, o aumento da depressão é
fácil. Antigamente não se sabia o que era depressão, muito menos que era uma doença. Para você que não sabe o que é quando a pessoa simplesmente não tem mais vontade de existir. Ela perde o sentido da vida, não tem mais motivo para continuar ali, numa rotina repetitiva, exaustiva e dependente. Não importa o quanto se esforce, nada parece mudar. Você não é recompensado pelo trabalho duro e ele parece não ter a mínima importância, muito menos fazer alguma diferença. Você se sente inútil. A depressão vem se tornando cada vez mais comum em jovens, e alguns dos sintomas são tristeza, negatividade, desinteresse em coisas que antes lhe eram prazerosas, redução e aumento significativo na alimentação, sono desregulado, falta de concentração e indecisão, ansiedade e agitação, coordenação motora e pensamentos lentos, pensamentos suicidas, perda de energia, sentimento de culpa ou inutilidade e mau humor. Para ser diagnosticado com depressão, você tem que ter no mínimo 5 desses sintomas quase todos os dias, na maior parte do dia, por pelo menos 2 semanas. E muitos não sabem, mas é uma doença que pode ser passada por genética. Ou seja, você não precisa necessariamente ter sofrido algum trauma ou algo ruim assim na vida para você ter depressão. Você pode ser simplesmente uma disfunção do cérebro. Então, a depressão é uma doença que pode ser tratada. Por isso, se você se identifica com esses sintomas, contate alguém de confiança sua, para que juntos possam procurar um profissional que dê um tratamento. Pois, uma vez que ela não é tratada, você terá mais chances de recorrer ao suicídio. Então, muito obrigada pela atenção e se cuidem. Bem importante esse tema também que tu escolhesse agora, né, Nicole, porque realmente a gente está escutando que tem muita gente com depressão, principalmente as pessoas mais velhas, né, que não estão podendo sair de casa, não estão vendo a família, e também tem criança, né, que às vezes não sabe se expressar, mas criança também tem depressão. Pode falar, Bea. Porque principalmente nesse período de quarentena, as pessoas, tipo, por estarem isoladas, não têm contato, tipo, com pessoas diferentes. É ou a família, ou quem mora sozinho, tipo, raramente. Então acaba que a pessoa começa a se sentir isolada, perder sensação de felicidade, de ânimo. Então acho que esse é um dos principais motivos, sim, que acarretam na quarentena. Com certeza. E isolamento, ela não tem tanto contato assim, ela acaba ficando sozinha, assim, daí começa a se questionar mesmo sobre a vida. Sim. Certo. Continua, Bea. Com a palavra, o vereador Mirim, Antônio Ferreira Scarce, da Escola SESI, que dispõe de 3 minutos e meio. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar meus colegas vereadores, a presidente Beatriz e a todos que nos assistem. Em minha escola, nas aulas de língua portuguesa, estamos trabalhando o tema literário de reportagem. Para nos aprofundarmos no assunto, nossa professora nos mostrou uma matéria sobre o desperdício de água em nosso país. Achei o tema muito interessante, por isso decidi trazê-lo para a nossa sessão, pois este é um grande problema da atualidade. Trabalhando este conteúdo, nossa professora nos desafiou a descobrir o quanto de água gastávamos para escovar os dentes em uma semana. Na hora de apresentar o resultado, descobrimos vários métodos de se economizar água, sendo mais eficiente o de escovar com um copo, pois percebemos que escovando desta maneira, não gastamos mais água do que está no recipiente, podendo até gastar menos. Segundo o estudo do Instituto Trata Brasil, o desperdício de água em nosso país em 2016 foi de 7.000 piscinas olímpicas por dia. Com este gasto, a perda financeira foi de 11,5 bilhões de reais daquele ano. De acordo com o mesmo instituto, os maiores causadores desses desperdícios são vazamentos nas tubulações, erros de leitura de hidrômetros, roubos, fraudes e maus hábitos da sociedade. A solução para este grande problema depende muito de nossas atitudes diárias,
como escovar os dentes com a torneira fechada, tomar banhos mais rápidos, reaproveitar a água da chuva para lavar os carros, as calçadas e as descargas nos banheiros. Por isso tudo que citei, posso concluir que nossa sociedade precisa mudar seus hábitos para termos um mundo melhor e mais saudável. E este foi meu discurso. Muito obrigado pela atenção de todos. Bem importante também esse assunto da água, né? Bem atual. Verdade. Com a palavra, a vereadora Mirim, Michele Cardoso Fabres, da Escola Municipal Antônio Minotto, que dispõe de 3 minutos e meio. Boa tarde a todos. Eu queria falar sobre um requerimento que eu fiz, que é o requerimento sobre a ponte aqui do meu bairro. Então, se aquela ponte pudesse voltar a reconstruir de novo, seria a ponte bom. qual bairro, Michele? São Roque. São Roque, tá. Que o João Vitor também fez, né? Aham. Tá, isso. Então é bem importante que tu fale. Qual o problema dessa ponte? O problema é que quando ela caiu por conta que um caminhão passou ali, ele estava com excesso, daí foi aonde derrubou. E também tem muita gente pedindo que aquela ponte de volta. Só que se aquela ponte voltasse, eles querem que passe só carro, ônibus, bicicleta e pessoa de a pé, que não passe mais caminhão. Porque eles estão com medo que se ela se reconstruir a ponte, não querem que passe caminhão, porque se passar caminhão pode ser que abrir a ponte de novo. E ia ser muito bom a ponte, porque daí a gente não precisaria entrar pelo nosso bairro lá por cima. A gente podia entrar por ali. E se fizesse, eles iriam querer no mesmo lugar. E era isso que eu quero falar sobre a ponte. Muito obrigada a todos e uma boa tarde para todos os vereadores. Eu só tenho uma pergunta. Eu posso falar sobre o horário político da vereadora Michele Cardoso Fabres? Dar um palpite? Comentar? Eu não estou escutando direito. Fala um pouquinho mais alto. Pode falar. Pode. Então, eu também... a ponte, além, como a vereadora Michele falou, ela é importante por causa que os moradores do bairro utilizavam muito ela. E daí, como ela falou, um caminhão passou, dela foi destruída e assim nunca mais foi reaberta de novo, né? Por causa que estava quebrada. Mas daí, como nós decidimos, né? Ia ser muito bom por causa que é muito importante para o bairro, que todo mundo poderia ter um acesso mais rápido no bairro. E era só isso que eu queria dar um palpite. Certo. Com a palavra, o vereador Mirim, João Vitor Mandelli de Andrade, da Escola Antônio Minotto, que dispõe de 3 minutos e meio. Olá, eu sou o vereador Mirim, João Vitor Mandelli de Andrade. Neste momento de pandemia, o problema está acontecendo. Não só agora, já estava antes. Eu estou falando do abandono de animais. No mundo, existem milhões de cães, gatos, etc., sem um abrigo, ou que seus donos os abandonaram. Eu falo isso pois onde moro há muitos cachorros e gatos na rua, sem abrigo, sem comida e sem água. Para contribuirmos para que isso se acabe, podemos, se puder, deixar uma latinha com comida e água. Assim, podemos contribuir para a vida dos animais na rua. Também podemos contribuir para que isso se acabe. Em vez de comprar animais, podemos adotar, porque eles não têm culpa que foram abandonados pelos donos. Eu vi uma reportagem que cães e gatos de rua e de casa estão sendo envenenados por pessoas. Eu fiquei indignado como o ser humano pode ser mau a ponto de envenenar bichos sem motivo nenhum. Deveríamos pensar em mais políticas públicas de castração, adoção e cuidado e proteção desses animais. Vamos cuidar dos animais. Obrigada. Bem. Posso falar? Pode.
Eu acho isso também importante, porque Mas assim, deixa eu explicar uma coisa, Bia. Quando vocês. Ele está no horário político, quando vocês querem falar, vocês dizem assim, ó, uma parte, vereador. tá, é que eu não É uma lembrava como é que falava. forma técnica de dizer, uma parte, vereador, daí tu fala. Tá, uma parte, vereador. Enfim, eu acho isso também importante, assim, porque onde eu moro eu sempre vejo cachorros, ou até na própria cidade mesmo. E tem uma coisa muito importante, que é uma campanha, não sei bem uma campanha, mas que é não compre, adote. Que, tipo, ao invés de tu ir lá comprar um cachorro, que é muito caro, assim, e que não são, tipo, legítimos, eles são de criadouros e tudo mais, que são forçados a ter os filhotes, vale muito mais em conta tu adotar e etc, porque tu vai dar uma condição de vida melhor a um cachorrinho que era de rua, e além de acabar com uma prática que é ter os filhotes de forma ilegal, ou até obrigando eles a ter os filhotes de raça, que são os bonitinhos e tudo mais. É Então, eu bem acho isso. importante essa conscientização de vocês. Né? E não Inclusive, esqueçam, né? Vocês são vereadores, vocês têm que passar essas informações para frente. Vocês têm uma liderança nas escolas, vocês têm uma missão a cumprir. Certo? inclusive, as minhas duas cachorrinhas que eu tenho são adotadas, e assim, não tem diferença nenhuma, sabe? Tipo, são cachorros, não importa a raça, nada. Vão estar curtindo igual. Duas assim, adotados. Eu peguei elas que tinham uma ninhada, tipo, inteira, acho que tinha 10 cachorros, eu acho, e uma ONG pegou, daí a gente adotou essas duas. Então, eu acho bem importante falar sobre isso também, como o próprio vereador falou. Com a palavra, o vereador Mirim, Miguel Idalêncio Grassi, da Escola Municipal Maria Angélica Paulo, que dispõe de 3 minutos e meio. Eu gostaria de cumprimentar a todos os meus amigos vereadores mirins e quem está assistindo a gente pela internet. E eu queria dizer que eu queria agradecer sobre os médicos, pois eles já salvaram muitas vidas, não só nessa pandemia, mas em várias outras vezes, em outras doenças, e não só aos médicos, aos cirurgiões, a todos que trabalham, aos os faxineiros que higienizam as salas para os médicos fazerem seu trabalho, para os cirurgiões e para essas pessoas que nos ajudam, porque é elas que são os super-heróis da nossa vida. É verdade. Muito bem. Pode continuar, Bia. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do grande expediente. Grande expediente. Indicação número 30 de 2020, de autoria da vereadora Paola Oliveira dos Reis. Assunto: aumentar as fiscalizações de medidas de proteção contra a Covid-19 dentro de empresas privadas. Indicação número 31 de 2020, de autoria da vereadora Michele Cardoso Fabres. Assunto: reconstrução da ponte São Roque. Indicação número 32 de 2020, de autoria da vereadora Nicole Martins Camilo. Assunto: manutenção em todas as janelas da Escola José Rosso. Indicação número 33 de 2020, de autoria do vereador Christian Rodrigues Rocha. Assunto: ampliação dos testes da Covid-19 para a população criciúmense. Indicação número 34 de 2020, de autoria da vereadora Beatriz Damin Vieira. Assunto: plantação de mais árvores frutíferas na cidade de Criciúma, para melhorar a qualidade de vida da população. Requerimento número 16 de 2020, de autoria do vereador João Vitor Mandelli de Andrade. Assunto: requer-se à mesa, ouvido o plenário e na forma regimental, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando que informe se existe a possibilidade da construção da ponte no bairro São Roque, no mesmo local da antiga, que caiu há 10 anos. Importante salientar a importância desta ponte para a entrada e saída de veículos. O requerimento está em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Requerimento número 17 de 2020, de autoria do vereador Antônio Ferreira Scars. Assunto: requer-se à mesa, ouvido o plenário e na forma regimental, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando que seja feita a retirada de 2 árvores da calçada da Rua do Sangue. Caso não seja possível, solicito que seja feita a poda das mesmas com urgência. É importante salientar que sabemos que as árvores são importantíssimas, mas no determinado lugar em que são plantadas, podem causar muitos transtornos para a população. O requerimento está em discussão. Pode. Boa tarde novamente a todos. Em meus requerimentos passados, venho falando de como a Rua do Sangue vem se tornando uma rua muito movimentada, e com isso foram surgindo vários problemas. Hoje gostaria de pedir que mais o contratempo desta rua fosse arrumado, pois o transtorno causado por algumas árvores mal plantadas em uma das calçadas da rua gerou um acidente de trânsito. Sabemos que as árvores no meio urbano são importantíssimas, porém, dependendo da espécie da planta e do local em que é plantada, pode causar muitos incômodos, pois para plantar uma árvore é preciso saber se suas raízes são longas e grossas, se seus galhos serão frondosos ou se suas flores e folhas podem se tornar escorregadias em dias chuvosos. Um exemplo do que uma árvore mal plantada pode causar foi um episódio que aconteceu na Rua Uruçanga. Um caminhão teve a parte do seu baú grudada no galho de uma árvore, fazendo a cabine do mesmo ficar engalhada na outra árvore um pouco mais à frente. Por sorte, ninguém se machucou. Para explicar melhor o acontecido, gostaria de mostrar um vídeo do acidente. Requerimento continua em discussão, né? Tá. O requerimento continua em discussão. Não, espera, eu queria mostrar o vídeo. Tá, então pode mostrar. Eu tava esperando, por isso que eu... Desculpa. A gente tinha combinado, né? Nossa! Foi iniciou isso? Sim. Ô, Antônio, eu queria convidar, porque assim, vocês sempre vão lá para o encontro com o prefeito, vocês vão na prefeitura, deveriam ir esse ano, né? Mas em função da Covid, eu até convidei o prefeito para vir, mas a secretária dele disse que está muito envolvido agora com esses problemas da Covid e tal, mas eu vou insistir com ele na próxima reunião para falar sobre esses assuntos, tá? Ok. Tá bom. O requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 18 de 2020, de autoria do vereador Christian Rodrigues Rocha. Assunto: requer-se à mesa, ouvido o plenário e na forma regimental, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando que informe as ações que estão sendo tomadas para melhorar o atendimento no centro de triagem, tendo em vista que a procura aumentou bastante nos últimos dias. É importante salientar que podem ocorrer aglomerações no local devido ao aumento dos casos. Esta situação é muito preocupante e foi denunciada pelo Conselho de Saúde. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Terminado o grande expediente, não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão e convocamos os senhores vereadores para a próxima sessão, que se realizará no dia 3 de setembro do corrente. Muito obrigada a todos.